Olá, meus queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, essa é a nossa aula de número 7 e nós vamos falar de divulgação científica. Então, alguns experimentos aí que nem sempre precisa usar o tubo de ensaio, o óculos aí de proteção, fazer a água ficar verde, amarelo ou azul. Tem coisas que não é necessário fazer isso, como por exemplo no caso de experimentos da língua portuguesa. Alguns nomes aí que nós ouvimos que são um pouquinho complicados também foram base de alguma experiência, entre aspas, no caso, um estudo linguístico, e é o que nós vamos ver agora, tudo bem? Quando você escuta alguém dizer as palavras ciência ou cientista, possivelmente imagina em um laboratório que ocorram experiências fantásticas manipuladas por uma pessoa de jaleco branco e óculos de proteção, não é mesmo? No entanto, esse universo é muito maior do que isso. O termo ciência se origina do latim scientia, que significa conhecimento. Isso quer dizer que, então, a ciência pode dizer a respeito de vários tipos de produção de conhecimento, não somente aqueles que dependam de um laboratório, como acontece nas áreas de química e biologia. Mesmo em relação ao da língua, é possível mencionar esse termo. Você sabia que existe uma ciência chamada linguística? Precisamos, portanto, ampliar as possibilidades de imagens que criamos em nossas cabeças quando alguém pronuncia estas palavras. Ciência é conhecimento. Em todo gênero, a ciência é conhecida em qualquer área, na engenharia, na parte farmacêutica, na sociologia, na biologia. Tudo tem que ter um experimento. Os remédios que nós tomamos são preparados em laboratórios, pessoas habilitadas fazem pesquisas para ver para qual tipo de dor que é, para qual tipo de doença que deve ser tomado. Engenheiros, como construem pontes, por exemplo, como essa da imagem, eles têm que fazer cálculos de um lado para o outro para ver qual o diâmetro que vai ser usado, quanto tipo de corda vai ser usada, quantas tábuas vão ser usadas aí para não deixar a pessoa correr o risco de afundar o pé ou escorregar. Enfim, tudo é necessário de uma ciência. E é fundamental estarmos atentos aos conhecimentos científicos, pois eles interferem diariamente em nossas vidas. Agora nós vamos falar do verbete. Talvez você nunca tenha refletido sobre isso, mas o verbete, tão comum no nosso dia a dia, é um gênero de divulgação científica. O que define um verbete? Trata-se de um texto, geralmente curto, em extensão que objetiva informar o leitor sobre algum conceito, fornecendo-lhe uma explicação sucinta, ou seja, clara e objetiva, porém precisa a respeito dele. Destina-se à consulta rápida, própria de citações em que se necessita de um primeiro contato com um determinado conceito. Observe o exemplo a seguir. Um conceito de gripe, no caso, lendo no dicionário. Enfermidade infecciosa, virótica, contagiosa e muitas vezes epidêmica, caracterizada por um estado de abatimento geral e presença de sintomas variados, como febre, congestionamento das vias respiratórias e dores de cabeça, garganta e etc. Pessoal, vejam que coincidência. Nós recebemos essa apostila em janeiro deste ano e, por pura coincidência mesmo, colocaram um ícone aí do dicionário, né? O que significa gripe. E querendo ou não, é mais ou menos associado ao que nós estamos vivendo agora, né? Só para fazer um parênteses aí para vocês, tá bem? E chamá-los a atenção de sintomas também de uma gripe, ok? Vamos falar do texto didático, outro gênero de divulgação científica, que certamente é bastante familiar. E o texto didático, ele é mais extenso do que um verbete. Ele também se destina a explicar a forma básica de conceitos desconhecidos ao leitor. Você se lembra deste conteúdo estudado em matemática?
assim como este que você está lendo agora em língua portuguesa, o texto a seguir é um exemplo de texto didático. Agora, falando de artigo científico. Há ainda gêneros de divulgação científica que apresentam um nível de complexidade maior do que o artigo científico. Trata-se, neste caso, de um texto cuja extensão é relativamente grande e pode ter, por exemplo, mais de que 20 páginas e que visa publicar os resultados de uma pesquisa realizada. Tais resultados devem ser analisados por outros cientistas que verificam o rigor com que o estudo foi feito, especialmente quando os métodos usados para evitar que se publiquem equívocos pode depender de uma situação bastante prejudicial à sociedade. Diferentemente do verbete e do texto didático no artigo científico, a linguagem usada é mais técnica, dificultando o entendimento por parte de quem seja leigo no assunto, ou seja, por parte de alguém que não conhece, que não tem aprofundamento do assunto citado, ok? Nós temos aqui um textinho pequeno sobre qualidade de vida das crianças e do adolescente. Bom, pessoal, esse módulo eu deixo para vocês os exercícios da página 32 toda, da página 33 toda, ok? Um beijo e fiquem com Deus.